Opa, que bom estar aqui de novo para o segundo episódio, O Futuro do Passado. Devo esclarecer que eu ainda me confundo com esse nome. O futuro do passado. Eu mesmo criei, mas eu acho que às vezes eu falo o passado do presente, o presente do futuro, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito. Enfim, agora eu já decorei. O futuro do passado. Vou deixar aqui uma placa escrita aqui, o futuro do passado. Mas enfim, não importa o nome. Importa saber o que acontece quando a fama vai embora. Essa coisa dolorosa, né? Antes da gente começar a falar sobre isso hoje, nesse segundo capítulo, eu queria falar... Segundo episódio, né? Melhor, né? Episódio. Eu queria falar e agradecer ao pessoal que despendeu um tempo falando sobre o assunto, meus alunos, o pessoal que também não me conhece, que comentou no Spotify, que comentou no e-mail, enfim. Muito obrigado. Continuem comentando, continuem falando. É muito, muito legal isso, tá bom? Vamos lá. A perda da identidade é o episódio de hoje. A perda da identidade com o fim da fama. O impacto psicológico é muito danado, né? Por não ser mais conhecido, não ser mais lembrado. E eu fiquei tocando no assunto do podcast com alunos. Eu perguntei se alguém conhecia o velho guerreiro, o Chacrinha. Disseram que não. Não. Quem é? Claro que umas pessoas com mais idade até conheceram, né? Mas é isso. Ai, Chacrinha, hein? Imagina se aconteceu com Chacrinha, por que não vai acontecer com você e comigo, né? Então presta bem atenção. Hoje vamos falar de uma das questões dolorosas que muita gente que já foi famosa enfrenta, de ver a sua fama desaparecer, essa perda da identidade. O que é que eu vou fazer, meu Deus do céu? Calma que tem jeito, tá? Para aqueles que durante anos foram reconhecidos nas ruas, né? Adorados pelo público, constantemente lembrado pelo trabalho, em revistas, jornais, entrevistas. O fim da fama chega e pode trazer aquela sensação. Pode trazer não, né? Traz uma sensação de vazio e olha, sem dó nem piedade. Tem uma frase que eu carrego comigo que é minha. Eu falo o seguinte: nem sempre a vida é boa. Não é depressivo, mas você pode reparar, nem sempre a vida é boa, mas é isso. Agora, por que isso acontece? Como é que a gente vai lidar com esse impacto na vida, que nem sempre é boa? Quando eu pesquisava e falava com um psicólogo amigo, surgiu uma cena muito importante que eu trago agora. Eu estava conversando com... Ele vai até, inclusive, falar aqui conosco. Deve ser ele. O ser humano é naturalmente inclinado a buscar pertencimento e reconhecimento. Olha isso. Achei muito interessante isso. O ser humano é inclinado a buscar pertencimento e reconhecimento. Todo mundo, possivelmente até os homens das cavernas. Desde criança, a gente é ensinado, educado a buscar uma aprovação, a validação de outras pessoas. E aí você não tem como esquecer as boas notas na escola, a aprovação social, a aprovação da tua família, do teu núcleo familiar, que às vezes é complicado. Agora imagina uma pessoa que teve essa validação de forma intensa, mas muito intensa, né? O grande público, intenso, digo assim, admiradores, milhares de pessoas, milhões de pessoas admirando e reconhecimento sendo feito todo dia, toda hora. Para essa pessoa, a identidade muitas vezes começa a se confundir com a imagem pública. É aquela história que eu falo também, né? Fulano nunca desce do palco. É isso. Fulano nunca desce do palco, porque o palco valida aquela pessoa. A fama passa a ser uma parte essencial de quem a pessoa acredita ser. A pessoa acredita ser o personagem.
E aí toma o personagem no dia a dia. Agora, você imagina o tamanho do tombo quando essa fama desaparece. A pessoa literalmente cai do palco. Aí surge a crise de identidade, que é o episódio de hoje. Quem sou eu se não sou mais a pessoa famosa? Como os outros agora vão me ver? E eu não sou mais famoso, então eu não sou mais validado. Eu não sirvo mais. Eu falhei em algum momento. Não é nada disso. Essas perguntas são bastante intensas e é um desafio muito grande para qualquer pessoa em momento de transição. Ficam ainda mais difíceis para alguém que construiu toda a sua validação, autoestima, dentro do reconhecimento de alguém, do público. E aí, pesquisando para fazer esse episódio, número 2, eu li uma história muito interessante sobre o ator Brendan Fraser. Ele, nos anos 90, foi um dos nomes mais conhecidos de Hollywood. Gravava tudo. Chegou a falar sobre uma profunda depressão quando enfrentou a queda da carreira. Falta de papel, a queda no estrelato, a queda do palco, que eu cito, abalou a confiança do superator e a percepção que ele mesmo tem dele. Entende isso? Isso é que é pior. O pior é que nem sempre o público percebe a intensidade, nem sempre o público tem a intensidade que o ator tem, que a gente tem quando perde a fama, né? Aí o que aconteceu? Ele se viu lutando para entender quem ele era. Quem ele era sem aplauso, sem selfies, sem abordagem na rua, as câmeras ao redor. Quando a fama se torna parte central da identidade de uma pessoa famosa, ela acaba sendo, como é que eu vou dizer, acaba sentindo uma sensação de invisibilidade. Ora, cadê o público que não está mais aqui? A galera que antes idolatrava o famoso, parece que agora ignora ele. E isso, com certeza, é profundamente doído para todo mundo. Mas tem solução, tem vida após o palco. Essa situação, frequentemente, leva a um ciclo de questionamento interno. Quem sou eu fora dos holofotes? Será que eu ainda tenho valor? Porque o meu valor sumiu. Se o meu público que me validava sumiu, o meu valor sumiu. Gente, olha, esses pensamentos aí, eles podem ser, mais uma vez podem não, eles geralmente são acompanhados por ansiedade e depressão. E uma sensação de falta de esperança, falta de futuro, né? Mas por que isso acontece? Psicologicamente, quando uma pessoa constrói sua autoestima e valor pessoal com base na aprovação externa do público, ela perde o sentido de ser ela mesma. A fama, de certa forma, ocupa o lugar de uma identidade sólida e bem fundamentada. Quando ela desaparece, a pessoa se vê diante de um vazio. Entende isso? Como se a parte mais importante dela tivesse desaparecido. Isso é especialmente verdadeiro para aqueles que se tornaram famosos ainda jovens. E olha, isso é outro papo, hein? Pessoa que faz novela muito novinho, muito novinha. O tempo é cruel. O que agrava esse processo é o fato de que a fama, ao contrário de outras conquistas na vida, e eu não estou nem falando de dinheiro, estou falando de fama, não depende apenas do esforço da pessoa. Não é ela falar, agora quero ser famosa. Não, agora não quero mais. Não, agora vou me tornar famoso também. Não adianta. É rápida, efêmera, volúvel. Depende de fatores externos. E aí sai do controle quando você é ex-famoso. Você não tem culpa de nada. O ex-famoso não tem culpa. E isso contribui aí para a sensação de perda de controle sobre a própria vida. Você lembra do ex-jogador muito famoso, Adriano Imperador. Depois de uma carreira maneira nos gramados, né? Desafios pessoais graves, após deixar de ser estrela, que um dia foi um grande jogador de futebol, sem os aplausos, sem o reconhecimento constante, principalmente do jornalismo esportivo, ele relatou uma grande dificuldade em se encontrar como pessoa.
Parece que eu não sirvo mais para nada. E não é assim, não é assim. Essa perda de valor, de identidade, pode se manifestar de várias formas. Alguns tentam desesperadamente voltar ao auge, aceitando qualquer oportunidade, na esperança de reviver os seus dias de glória, de fama. Outros se isolam e sentem dificuldades de lidar com a nova realidade. É o mais comum. Muitos caem também em depressão e alguns, infelizmente, chegam a desenvolver vícios como forma de preencher o vazio deixado pelo fim da fama. Aí eu falo de vícios diversos. Mas há caminhos para evitar que essa crise de identidade tome conta de você ou da pessoa, né? Em primeiro lugar, é essencial que essas pessoas consigam separar a pessoa pública da pessoa privada. A fama é um fenômeno externo, uma construção social. Mas a identidade verdadeira nasceu com você, está aí dentro. Quem você é não se resume ao que os outros veem, ao que os outros vão pensar de você. Mas não é fácil aceitar, né? Outro ponto que eu acho importante, que eu anotei aqui para falar com vocês, é aprender a valorizar aspectos da vida que não dependem da fama. Isso vai incluir relacionamento pessoal, algum hobby que você deixou atrás e agora está fazendo. Mesmo trabalhos menos glamurosos, você não está em busca mais do glamour. Esses trabalhos podem fazer sentido e trazer realização para essa nova vida. É importante reconhecer que o valor de uma pessoa não está atrelado, ligado à quantidade de atenção que ela recebe, mas sim da maneira como ela vive e as conexões que essa pessoa ex-famosa vai construir. Muitos ex-famosos que conseguiram se reinventar relatam, falam sempre que o momento de crise foi libertador. Olha que loucura, né? Aquele outro ditado, né? É na merda que a gente cresce. Mais ou menos isso. Perdeu a fama. Tiveram a oportunidade de se redescobrir, encontrar novas formas de significado, serem as pessoas que elas tinham esquecido. Sim, porque elas eram diferentes. Para muitos ex-famosos, o fim da fama foi o início de um novo capítulo que é mais autêntico, é mais você mesmo, mais gratificante. Então, o que eu quero dizer nesse episódio aqui, quando eu construí esse episódio, apesar da dor da perda de identidade com o fim da fama, é possível reconstruir uma vida legal, uma vida significativa, de uma outra forma, mais legal. O sucesso público geralmente é temporário. A chave está em você enxergar a própria identidade e, principalmente, o seu valor com alguma coisa mais profunda, duradoura, do que qualquer fama passageira. A fama é muito perigosa. Desabafei. É isso. Bom, nos próximos episódios vamos continuar a falar sobre os pepinos emocionais e psicológicos de quem viveu a fama e hoje lida com esquecimento. Pode ser uma grande chance de você se tornar uma pessoa legal. A mente por trás das celebridades esquecidas. Muito legal você ter chegado até aqui. Conte, chame alguém que esteja passando por esse pepino e vamos em frente. Até o próximo episódio. Eu sou o Rui Jobim e esse é o episódio número 2 do podcast O Futuro do Passado. Obrigado!